Olá, gente! Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Advocacia na Veia. Hoje vamos tratar de temas altamente relevantes, como temos tratado em todos os episódios. Agora vamos falar sobre o Tribunal do Júri e as decisões polêmicas do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão relativa ao Tribunal do Júri. Nós vamos saber daqui a pouquinho qual. Com o nosso convidado, o professor, doutor em Direito Penal, professor da Universidade Federal de Sergipe, Carlos Alberto Menezes, meu amigo, advogado, ex-presidente da OAB, uma figura pública bastante conhecida, foi um dos fundadores, inclusive, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, o partido fundado nacionalmente por Leonel Brizola, e foi vice-prefeito aqui de Aracaju. É advogado há décadas, né, há mais de 30 anos, e professor da Universidade Federal de Sergipe em Direito Penal. Muito obrigado, Carlos Alberto, pela sua gentileza de estar aqui e falar conosco nesse podcast. Vamos falar sobre polêmica, que você é um grande polemista. Muito bem, Ricardo. É um prazer estar por aqui. Tá certo? E aí, vem aí a contribuição que a gente pode dar nesse diálogo que você abre, tá certo? E estabelece não apenas com a comunidade dos advogados, mas com a comunidade constituída pelos cidadãos sergipanos. É uma iniciativa essa que você tomou de montar esse podcast que merece os louvores de todos. Bom, muito obrigado. Tá certo? É um caminho que você está abrindo. Você sabe que hoje o canal do YouTube está aberto para o mundo, né? E ele tem dois objetivos. Além de levar a ciência do direito numa linguagem informal, né, acessível a todos, também levar o nome da advocacia sergipana, os valores dos profissionais do direito, os advogados e advogadas sergipanos para o mundo. Porque nós sabemos, e você então sabe muito mais do que eu, que é professor, sabe dos valores que nós temos aqui em nossa terra, no mundo jurídico, contemporâneo, né, inclusive. Sim. Então, acho que esse podcast serve também como essa vitrine. Mas vamos conversar sobre... Mas veja, não, eu vou aproveitar vai aproveitar isso daí. o que você disse aí, tá certo? Que foi um gatilho, né? Né? Que abre possibilidades de, enfim, sobre ele se fazer uma pequena reflexão. Veja bem, você falou de levar o conhecimento da ciência, no caso você se referiu à ciência jurídica. Tá certo? Enfim, para os destinatários, para o cidadão comum, enfim. Não pense que é uma tarefa fácil. Não é. É uma tarefa difícil, tá certo? A linguagem da ciência é uma linguagem diferente da linguagem comum. E o destinatário desta ou daquela ciência, seja a ciência médica, seja a ciência jurídica, seja a ciência física, a ciência matemática, tem muita dificuldade de acessar, de decodificar aquela coisa, tá certo? De debulhar aquela coisa e entender o que é que aquela linguagem está querendo dizer, tá certo? Consta, tá certo, que um domínio científico ele só existe, somente é feito e como tal é reconhecido apenas pela linguagem. Aprende-se a medicina ali onde você aprende a linguagem da medicina. Aprende-se o direito ali onde você aprende a linguagem do direito. Aprende-se a economia ali onde você sabe trabalhar com a linguagem da economia. Senão, você não aprende economia, você não aprende direito, você não aprende medicina. Essa é a ferramenta fundamental, essencial. E quem mexe com esses domínios do saber, tá certo? Quase sempre está credenciado, habilitado para conversar acerca daquele saber com seus iguais. Na hora, contudo, em que precisa conversar com o homem do povo acerca disso aí, ele se enrola todo, se confunde todo, se atola todo e não consegue sair do lugar. E era essa observação que eu queria que eu queria fazer. O Bertrand Russell, aquele grande filósofo inglês,
tá certo? Que atravessou a primeira e a segunda metade do século XX, tá certo? Ele saiu de lá, da catedral, onde ele sempre se sentava, do trono em que ele sempre ocupava, na área, sobretudo da filosofia, embora ele tivesse sido também um matemático, um físico, essa história toda, e decidiu, num determinado momento de sua vida, tá certo? Pegar aquele saber acumulado ao longo da sua experiência acadêmica, da experiência com os livros que sempre escreveu, dos quais eu tenho muitos, inclusive, e conversar com o povo. Isso. Tá certo? Era um dos trabalhos do Bertrand de Russell, era de traduzir a filosofia exatamente para o povão. E ele fez auditórios frequentados, polvilhados por gente comum, sobretudo nos Estados Unidos. Ele é um filósofo inglês, mas ele também trabalhou durante um bom tempo de sua vida lá nos Estados Unidos. Quem sabe lá se o Henry Clay não está reproduzindo aqui o papel do Bertrand Russell. Não, mas boa citação, mas não tenho essa pretensão, mas de alguma forma... Porque é modesto. Mas, Carlos Alberto, a leitura, você já mostra que a importância da leitura da filosofia, da literatura, né, aliás, o conhecimento para além do jurídico, né? Já dizia o grande jurista Pontes de Miranda, que não sabe direito quem só sabe direito. É o alagoano, né? É alagoano. Não sabe direito quem só sabe direito. Eu me lembro disso aí. Você recorre bem à filosofia para fazer, né, as suas incursões interpretativas na ciência jurídica. Isso é muito importante, essa inter-relação, né? E falando sobre a ciência jurídica, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, tem volta de uma semana, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão em que inova, né, ou muda a jurisprudência brasileira, no sentido de que o cidadão que ele é acusado e condenado no tribunal do júri, ele já pode ser, é possível que ele saia já preso. Falando uma linguagem bem acessível. Ele sai do tribunal do júri preso, independentemente do recurso. Essa possibilidade o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir, né? Você, como um doutor em direito penal, advogado, de larga experiência no tribunal do júri, inclusive, né? Como é que você vê essa decisão? É um retrocesso? É um avanço? É correta? Ponto de vista filosófico da ciência do direito? É tal história, né? Foi muito bom que você tivesse colocado a alternativa que convoca a filosofia para responder à questão que você formula, ao problema que você monta, tá certo? Porque, enfim, uma coisa é você examinar a solução dada pelo Supremo Tribunal Federal ao problema sob o aspecto jurídico, tá certo? Que é um aspecto limitado. E a outra coisa é você, por exemplo, examinar essa questão sob o aspecto filosófico, ou seja, de uma visão mais ampla, mais panorâmica, mais interdisciplinar, no caso. Então, você veja bem, do ponto de vista jurídico, todos nós operamos com a ideia de validade, no geral, reconhecida, de que a última decisão no campo da prática jurídica, da praxis jurídica, é do Supremo Tribunal Federal, é que dá a última palavra, essa história toda. Tá certo? Então, na hora que vem, a Suprema Corte diz, olha, o juiz está autorizado, o juiz-presidente do Tribunal do Júri está autorizado, ali onde termina a sessão, e é obtido um juízo condenatório por parte do réu que está sendo objeto do julgamento, ele pode perfeitamente decretar o imediato recolhimento daquele réu que, inclusive, estava respondendo ao processo integralmente em liberdade. Tá certo? E ali, naquele momento, tá certo, com a decisão, com o juízo censório,
por parte do Tribunal do Júri. O juiz togado não emite juízo cessório aí. Quem emite o juízo cessório é o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri emitiu, aí o juiz avança nesse juízo, dizendo o seguinte: olha, doravante, você vai ficar recolhido na prisão 6, 10, 12, 15, 18, 20 anos, 30 anos, não importa. Veja, do ponto de vista jurídico aí, o que fazer? Do ponto de vista jurídico, tem algo a fazer sim, tá certo? Que é o de fazer uma interpretação crítica da própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Você não vai conseguir, de maneira nenhuma, removê-la tão cedo, muito embora nada impeça que o Supremo lá adiante venha a mudar de orientação, tá certo? Isso é o que se projeta do quadro de abertura que é inerente à própria dinâmica do direito, né? O direito abre para isso. Uma decisão que hoje parece fechada, amanhã ela pode ser perfeitamente alterada. Então, o Supremo pode amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, mudar essa orientação. Basta, inclusive, até mesmo uma recomposição, tá certo? Dos quadros do Supremo Tribunal Federal, quadros com uma outra visão, enfim. É um pessoal que leva em consideração muito rigorosamente os próprios princípios constitucionais. E um deles eu vou levantar aqui. Tá certo? Para mim, isso ofende claramente o princípio da presunção de inocência, tá certo? Que está ligado à questão de saber se estamos ou não estamos diante da coisa julgada. Tá certo? Teria que esperar a coisa julgada. E que coisa é a coisa julgada? A coisa julgada é aquela na qual não cabe mais nenhum recurso. Tá certo? Ora que história é essa? O sujeito foi condenado pelo Tribunal do Júri, só que o Tribunal do Júri, ele pode, por exemplo, tá certo, julgar contra as provas dos autos. Isso é matéria de fato. Se o Tribunal do Júri, ele julga contra as provas dos autos, num recurso que o advogado promove, tá certo, os fatos serão reexaminados, tá certo, lá no Tribunal de Justiça, na segunda instância. Tá certo? Quer dizer, acaba a soberania dos veredictos, que é um dos axiomas fundamentadores da existência do Tribunal do Júri e do reconhecimento da sua decisão. Para que serve o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri serve para 4 coisas. Ou é ligado a 4 elementos. Um deles só julga os crimes dolosos contra a vida. Homicídio, aborto, infanticídio, auxílio, incitação ou indução ao suicídio, esses são os crimes dolosos contra a vida. Na verdade, Henrique Clay, o que é o seguinte, sempre se tem, a opinião comum tem a impressão, tem a percepção que é insuficiente de que o Tribunal do Júri julga apenas um tipo de crime doloso contra a vida, que é o do homicídio. Não é verdade, você sabe disso. Mas a comunidade, no geral, não sabe. Associa Tribunal do Júri a homicídio. Mas julga aborto, julga infanticídio, julga instigação, auxílio ao suicídio, essas coisas todas. Compreendeu como é que é? E pode julgar contra a prova dos autos. Você é contratado como advogado ou entra com recurso lá no Tribunal de Justiça do seu estado e o Tribunal de Justiça vai fazer o quê? Tá certo? Neste caso concreto. Não é uma nulidade que foi arguída. Tá certo? É matéria de fato, concretamente. Compreendeu? Aí faz o quê? O Tribunal de Justiça vai examinar a matéria de fato, que é a matéria arguída e objeto da irresignação da parte que age com seu advogado acionando o Tribunal de Justiça. E agora, como é que fica? Tá certo? A coisa foi no mérito completamente julgada? Não, mas está distante disso. Nem o mérito aí foi julgado. Tá certo? Você até poderia compreender, não, mas as cortes superiores, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Não examina fato, e é verdade.
O STJ não examina fato, o Supremo Tribunal Federal não examina fato, essas cortes examinam apenas a matéria jurídica, mas num caso como esse que eu estou referindo agora, tá certo? A instância superior ao Tribunal do Júri, que é o Tribunal de Justiça dos respectivos estados onde o Tribunal do Júri funciona, examina a matéria de fato. E aí, o cara respondeu ao processo de liberdade o tempo todo, a vida toda, passou 5 anos, 6 anos, 3 anos, porque são meio longos os processos que investigam o crime doloso de homicídio. São longos os processos. Tá certo? E de repente vem lá um juiz e pá, cacete, penitenciária. O que é que eu vejo nisso aí? O que eu vejo nisso aí, numa decisão como essa, do Supremo Tribunal Federal, é uma concessão ao espírito do tempo. Tá certo? Ou seja, concessão ao espírito uma do tempo. concessão ao espírito do tempo. Não é uma interpretação exata da Constituição. Essa eu vou anotar, essa frase. Tanto quanto gosta o Barroso. Tá certo? Ele sempre fala, tá certo? Interpretar a lei penal, por exemplo, conforme a Constituição. Não me parece isso aí. É mais uma decisão que consulta, sobretudo, o espírito do tempo. Tá certo? Hoje, eu operei no Tribunal do Júri na sua época de ouro. O Tribunal do Júri já teve sua época de ouro. Anos 70, anos 80, naquela época da ditadura militar mesmo, o Tribunal do Júri era um estúdio especial, tá certo? Onde a oração em favor da liberdade era escutada. Era escutada. Os cidadãos que eram convocados para o Tribunal do Júri, eles tinham uma consciência do caráter sagrado do papel que tinham a exercer ali naquela sessão, naquela tribuna. Tá certo? Hoje, tá certo? A experiência do Tribunal do Júri, ela mudou. A percepção, tá certo, que você tem do que se produz a partir da experiência que um advogado tem no Tribunal do Júri mudou, tá certo? Eu já tive o desprazer de, por exemplo, estar ali constituído como advogado, fui lá, a juiz abriu a sessão, enfim. Enfim, por aquela razão, a sessão nem foi instalada, por exemplo, não deu para compor o quórum mínimo para o Tribunal do Júri, e de repente aparece um daqueles carinhas que foram convocados para o Tribunal do Júri e vai lá, dá um abraço no juiz, dá um abraço na juíza. E eu já ouvi isso aí. Vim aqui, doutora, vim aqui para condenar. Meu Deus do Quer dizer, não houve ninguém, tá certo? Não sabe do que se trata, não sabe qual é o caso, tá certo? Não ouviu o argumento do advogado, não ouviu o argumento do Ministério Público, mas ela já saiu de casa com parte pri. Está tomado pelo espírito do tempo. E o espírito do tempo é esse. Isso é o espírito do tempo, tá certo? É uma rejeição completa ao sentimento de justiça que deve presidir a conduta, o comportamento, a atitude e a solução encontrada por todo aquele que vai julgar. E quem julga não é apenas o carinha que está lá com a toga, tá certo? O povo também julga. Por exemplo, no cenário do Tribunal do Júri. Ele é um julgador, cara. Tá? A tradição do Tribunal do Júri, por exemplo, nos Estados Unidos da América, tá certo? É uma coisa de causar inveja. A tradição do Tribunal do Júri aqui no Brasil e na América Latina como um todo. Tá certo? Porque a seleção dos jurados que vão, de fato, tá certo, fazer o julgamento ali, tá certo, é um momento especial da defesa do acusado. Tá certo? Quer dizer que os advogados e o Ministério Público americano também vão ali entrevistar os sujeitos que vão constituir o conselho de sentença. Eles vão entrevistar, saber qual é a percepção, se, por exemplo, você está muito bem informado acerca desse caso, isso é contra, não favorece. Se um jurado chegar na justiça americana, convocado para compor o Tribunal do Júri, e os advogados percebem que ele está muito bem informado acerca do que vai julgar, ele é rejeitado. Não é um bom julgador.
Porque já está com já está predisposição. já tá com predisposição Preconceito. por conta das informações, às vezes deturpadas que ele tem na imprensa, tal, essa história toda. Então, se foi chamado, tá certo, pelo juiz para compor a lista geral do Conselho de Sentença, um carinha que já teve um parente próximo assassinado, um amigo próximo assassinado, essa história toda, não está com condições de compor o tribunal do júri para citar, porque está contaminado, tá certo? Ou seja, ali onde você percebe qualquer pereba, né, na formação mental, qualquer rusga, qualquer traço defeituoso na formação mental ou na percepção cultural, enfim, ele é rejeitado em limine. E aqui, como é que é no Brasil? No Brasil, Rickley, no Brasil você tem o direito de rejeitar 3 daqueles que são sorteados ali na sessão do Tribunal do Júri, mas como é que você rejeita? Você é advogado, e como é que você rejeita os 3? Pela cara. Você olha pra cara assim do sujeito, aí vê um sujeito mal-humorado e... Olha melhor como é que é. Aí o promotor diz, aquele é que é bom. O Ministério Público diz, aquele é que é bom. Ou seja, a filosofia de Lombroso. De Lombroso, pela cara. Tá entendendo como é que é? Então, percebe que os critérios para a rejeição de quem vai integrar a lista final, que vai, de fato, firmar o julgamento, são critérios muito abertos, muito indeterminados, tá certo? Muito lacunosos, furados. Critérios rigorosamente furados, tá certo? E aí, como é que pode, por exemplo, um sujeito vai para o tribunal do júri e a acusação contra ele matou por razões de gênero. Matou uma mulher, por exemplo, sua namorada, sua ex-companheira, tal. Imagina o seguinte, que por um desses acasos, o tribunal de júri, o conselho de sentença seja composto por 7 mulheres. O cara matou uma mulher e o conselho de sentença é composto por 7 mulheres. É possível que você encontre, tá certo, que aquele conselho de sentença constituído de 7 mulheres sejam 7 mulheres justas. É possível, enfim. Mas a probabilidade de elas julgarem, tá certo, levando em consideração o gênero a que elas pertencem é muito grande, tá certo? E aí necessariamente não sairá uma decisão justa. Às vezes o advogado levanta uma tese vamos lá, levanta uma tese de negativa de autoria, enfim, que é prova pura, mas o cara já chega ali, ela já chega ali, tá certo? Com a ideia de que os homens não prestam, essa história toda, e aquele é mais um que não presta, e pau, tá certo? Quer dizer, ser julgador exige não apenas refinamento, critérios fundamentadores do bom discernimento. Compreendeu? Ser julgador dispensa ideologia, dispensa preconceito, dispensa parte preta, certo? Dispensa o espírito predisposto, dispensa essas coisas, que é lixo isso aí no campo do julgamento. É por aí. Então, por conta disso tudo, dessas considerações que a gente desenvolveu aqui nesse bate-papo informal, Henrique Ley, é que eu considero que a decisão do Supremo Tribunal Federal, abrindo o caminho para que o juiz, tá certo, terminado o veredito, tá certo, já possa ali determinar a prisão, o recolhimento do acusado, sem esperar, sem respeitar o procedimento que leva à coisa julgada, tá certo? É uma coisa que de algum modo bate, tá certo, com aquilo que a gente chama Estado Democrático de Direito, que a gente chama processo legal, e que está, tá certo, organizado dentro da norma constitucional, ali no setor, tá certo, dos direitos e garantias individuais na Constituição, o famosíssimo, tá certo, artigo 5º da nossa Constituição. Que está lá, o princípio da não culpabilidade. O princípio da não culpabilidade. Até
decisão Até decisão final. condenatória transitada em julgado. Até decisão condenatória que é transitada em julgado. Tá certo? Então, aí, como o espírito do tempo. O espírito do tempo aqui no Brasil hoje é esse. É esse. O problema da liberdade é uma coisa que diz respeito apenas ao discurso da extrema-direita. Mas a liberdade de quem? Liberdade de quem? A liberdade de quem? A liberdade dos patrícios. E não a liberdade dos plebeus. Você vê patrício no tribunal do júri, quase não vê a história do tribunal do júri do país, tá? Quase não vê. Aqui e acolá, um não conta com a sorte e se senta no banco dos réus. Mas, no geral, você vê ali homens do povo no tribunal do júri, sentado no réu, sentado no banco dos réus, no tribunal do júri, homem do povo. Tá certo? Ou seja, para você botar o cara 30 anos na cadeia, 20 anos na cadeia, 18 anos na cadeia, tá certo? Tem que haver necessariamente provas, além de qualquer dúvida acerca da responsabilidade penal dele, tá certo? Acerca da culpabilidade dele. Isto significa um juízo civilizado. Cara, você colocou coisas muito, mas muito importantes, interessantes, que suscitam outras indagações. Veja, se a Suprema Corte do país, que constitucionalmente dá a última palavra, Pois é. está contaminada pelo chamado espírito do tempo, né? Isso leva a que o Poder Judiciário, em tese, também está em todo o Brasil. E a sociedade? Uhum. Isso. E a sociedade? E o homem do povo, que, em formação no conselho de sentença, é o Estado personificado, que vai dar o veredito. Também está contaminado, ainda muito mais, pelo espírito do tempo, porque mais influenciado por toda uma propaganda, né, da mídia. E aí você também coloca outra coisa, a fragilidade do procedimento da formação do conselho de sentença no Brasil em comparação aos Estados Unidos. E aí me leva a uma outra pergunta. Há uma discussão de muitos anos, né? Quando eu comecei a me interessar por direito, da permanência ou não do tribunal do júri. Há vários doutrinadores que defendem acabar com o tribunal do júri e outros tantos que não. Eu me lembro, fedelho, tinha acabado de me formar, fedelho na advocacia, de fraldas, e fui a um congresso aqui em que você foi chamado para debater com algum jurista aí de fora, que eu não me lembro, acho de São Paulo e tal. Ele fez lá uma belíssima palestra com uma linguagem da ciência jurídica refinada. E você foi convidado, já era professor da universidade, para fazer o debate, para debater. Ele palestrou e você fazia o contraponto como debate. Mas o que me marcou na palestra foi exatamente a sua participação lacônica, mas de uma precisão filosófica muito, muito impactante para mim. Me impactou, que eu me lembro até hoje. Eu sou eu sou advogado desde 1993, então eu já tenho 31 anos de advocacia. Isso tem 30 anos, vamos dizer assim. 1993. Por aí. Foi, 27 anos, não? Não, 30. 30 anos, 30 anos. 31. Nós estamos em 24, 31 anos. 31 anos. Então você disse o seguinte, ser contra ou não o tribunal do júri? Você disse sim, depois desenvolveu a sua tese. Você disse, ser contra ou não o tribunal do júri é a mesma coisa que indagar. Para quem quer se dar o poder? Ao Estado ou ao povo? Maravilha. Palavras suas. Uhum. Maravilha. O júri é
dar o poder efetivo, direto, à decisão do povo, que se personifica diretamente em Estado. Enquanto o juiz de toga é o Estado burocratizado e personificado na figura da toga da magistratura. Esse pensamento continua, como você desenvolve esse pensamento hoje, você tem esse pensamento hoje, esse poder, é claro, está claro isso e não tem como refutar. O povo, ele detém o poder direto de decisão no conselho de sentença com o tribunal do júri. Ele deve ter mesmo esse poder? Tenho a certeza que sim. E tenho os que estão nos ouvindo a certeza, e é a certeza absoluta, não é a certeza relativa, não. Que sim. A razão é simples a razão, veja bem. Vivemos ou não vivemos do Estado Democrático de Direito? Vivemos, certo? A gente diz que é nele que a gente quer viver. A gente disse quando? A gente disse quando a gente fez a nossa Constituição, a de 88. Ali, quando eu digo a gente, significa o povo brasileiro elegeu, tá certo, o seu poder constituinte. Escolheu ali uns representantes, tal, uns 500 e poucos deputados, uns 80 senadores, esse negócio todo, tal. E aquele pessoal constituiu, tá certo, um poder originário. Originário de quê? Daqui, tá certo, da soberania popular. Então foi a soberania popular que disse, olha, eu reivindico para mim, a competência é minha e eu não delego essa competência para ninguém, tá certo? De julgar os crimes dolosos contra a vida. Evidentemente que o poder originário, o poder constituinte, tá certo? Representando ali, tá certo? As camadas do solo da terra, a população, né? Os plebeus, o povão, estava pensando no homicídio, essa história toda, tal. Nem estava pensando nos outros, que estão também dolosos contra a vida, tá certo? Mas a técnica da linguagem jurídica alcançou todo esse conjunto aí de fatos. Por que é que fez isso? Por que é que o Constituinte definiu isso aí, tá certo? E isso consta lá do artigo 5º da Constituição, onde estão o conjunto das garantias, tá certo? Asseguradoras da correta e equilibrada relação entre o indivíduo e o Estado, entre o Estado e o indivíduo. Por que fez isso, tá certo? Porque o Constituinte fez isso porque o Tribunal do Júri é uma experiência histórica que vem de muito longe. Nem dos tempos modernos apenas essa experiência nele nasceu, neles, os tempos modernos, essa experiência terá nascido. Isso vem de lá da Idade Média, isso vem de lá da Carta Magna, tá certo, de 1215, tá certo, que foi decorrência daquele conflito que envolveu os barões ingleses, os barões anglo-saxões e o soberano, tá certo, o júri nasce ali, tá certo, quer dizer, na aurora o direito primitivo. Pois é, na aurora do século XIII, tá certo? Portanto, se trata de uma instituição milenar. Ela não pode ser picada, picotada, furada, tá certo? Obstruída, limitada assim, tá certo? Por uma decisão da Cúria Judicial, tá certo? Enfim, eu estou pegando a Cúria, que é uma expressão ligada à Igreja Católica, mas não deixa de ter, a Corte Suprema não deixa de ser uma Cúria. Ali é só frequentada por cardeais, né? Os cardeais de toga preta, tal, essa história toda, não pode, tá certo? Você aceitar uma decisão dessa natureza, com esse conteúdo, cheia de limitações, compreendeu como é que é? Algo, enfim, juridicamente questionável, tá certo? E politicamente, tá certo? Uma concessão inadmissível, conforme disse, à conjuntura, tá certo? A especificidade desse momento histórico em que o Brasil vive, tá certo? Quer dizer, um Brasil atento,
tá certo? Às pressões tribais, tá certo? De determinadas instituições, de determinados grupos sociais. Por exemplo, qual é a instituição que se interessaria, sobretudo, por uma decisão dessa natureza? Limitadora da soberania do tribunal do júri. Tá certo? Limitadora, ou querendo interferir no tribunal do júri, ou não, mais limitadora, não da soberania do tribunal do júri, mas mais limitadora propriamente da coisa julgada e do princípio da presunção de inocência. Tá certo? O que é que justifica algo assim? Nada justifica, cara. Nada justifica, não, a rigor nada justifica, a não ser a concessão, conforme eu ia dizendo, a instituições, tá certo? A pressões de determinados grupos sociais. E a pergunta quanto à questão de saber que tipo de instituição teria interesse nisso aí, por exemplo, o próprio Ministério Público. Tá certo? O pessoal ligado ao Ministério Público é que não gosta muito desse negócio do Tribunal do Júri. Não gosta. Tá certo? Não é chegado a ele. Não é chegado a ele, porque achava-se, compreendia-se, tinha-se a visão, falsa inclusive, de que o Tribunal do Júri soltava demais, livrava demais, liberava demais. Compreendeu como é que é? E nem sei se libera tanto. Não sei se solta tanto. Tá certo? Repito, a experiência recente, quem tem experiência no júri sabe disso, não aponta para isso de maneira nenhuma. Talvez seja até melhor hoje você ser julgado pelo juízo singular. Tá certo? Quem é o juízo singular? O juízo singular é aquele juiz, né? O individual, tal, não é o juízo coletivo que integra os tribunais de justiça ou então as cortes superiores. Talvez até hoje seja mais seguro do que a própria decisão do Tribunal do Júri, mas isso não significa que, por conta do que está acontecendo nessa conjuntura, você desconheça, tá certo, a história milenar que a instituição do júri possui e que deve ser respeitada. Tá certo? Só pode mexer na instituição do júri, sabe quem? Outro legislador constituinte. Sim, é isso. Tá certo? Outro legislador constituinte. O legislador constituinte... Ou seja, é um direito fundamental de todo cidadão e é cláusula pétrea por ser direito fundamental. É cláusula pétrea, tá certo? E isso é o exercício da soberania máxima. A soberania máxima, somente um ente a possui. Que ente é esse? Povo. E acabou a história. Tá certo? O Supremo espere que um dia, que amanhã, tá certo, seja revogado o negócio da coisa julgada, tal, o princípio da presunção de inocência, da não culpabilidade, até que a decisão definitiva tenha sido tomada, tá certo? Que espere até lá, mas cortar isso aí, tá certo? Para decretar uma prisão logo assim, imediatamente, não. Tá certo? Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa. Isso que está acontecendo, Henrique, agora, por exemplo, você não me perguntou, mas eu gostaria de tocar nesse assunto, tá certo? Isso, de alguma forma, tem estimulado o discurso esse discurso atrasado, esse discurso que vem de muito longe no tempo, tá certo? Que é o discurso dos patrícios. Os patrícios constituíam uma classe dominante em Roma, tá certo? E a ela se opunham os plebeus. Só que os plebeus em Roma, historicamente, eram fortes. Tão fortes que, por exemplo, já ao longo do Império, eles acabaram com a escravidão, viu? Enquanto a escravidão aqui no Brasil foi uma coisa que foi acabada no final do século XIX, tá certo? Lá em Roma, tá certo? Logo no início do Império, com Caracalla, ali 2 séculos depois de Cristo, acabou o Império, tá certo? A força, tá certo, da organização política dos plebeus contra os patrícios em Roma, tá certo? Mas o que tem de patrício aqui no Brasil não está no gibi ainda hoje. Ainda hoje. Chamam a isso os patrícios de elite, das classes dominantes, esse negócio, mas são os patrícios mesmo. Com requintes de crueldade. De crueldade, de perversidade, tá certo? Na minha compreensão, os patrícios mais predadores, tá certo, da história moderna da humanidade estão aqui no Brasil, moram por aqui entre nós. Tá certo? Moram entre nós, sem sensibilidade, tá certo? Só conhecem o mundo nos limites do seu umbigo pessoal, particular, tá certo? Destituídos de qualquer solidariedade, de qualquer relação mais afetuosa, tá certo? Mais solidária, mais fraterna
com o nosso povão, tá certo? O nosso povão. Aqui a gente viu recentemente, mas você me prometeu que isso vai ser no final do programa, esse negócio da privatização, mas não é disso que eu quero falar. Só no final eu vou falar. Sim. O que eu quero falar é essa história do estímulo que determinados abusos, né, cometidos pelas Cortes Supremas têm cometido um estímulo e um encorajamento ao discurso de direita, ao discurso de extrema-direita, ao discurso, repito, dos patrícios. Uma das peças fundamentais desse discurso é de questionar o próprio Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, você sabe muito bem que essa semana, quarta-feira, agora, hoje a gente está gravando o programa, é sexta-feira, não é isso? Uhum. Então, ontem foi quinta, antes de ontem. Houve uma decisão lá no Senado Federal. Que decisão? Foi votada uma PEC cujo objeto era retirar do ministro do Supremo Tribunal Federal, eu estou falando do ministro considerado individualmente. Sim. Aquele a decisão monocrática que se chama, né? Aquele ministro que dá individual. Decisões Liminares. monocráticas, liminares, essa história toda. Então, o objeto da PEC que foi votada e aprovada por 52 votos contra 18 votos era no sentido, tá certo, de retirar, cancelar, excluir, tá certo, esse poder do ministro, ou seja, lei que só é, enquanto tal, reconhecida, se for votada pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, portanto, pelo Congresso, e sancionado pelo Presidente da República. Então, uma lei, tá certo, que obedeceu, que passou por todo esse percurso, que é o percurso do processo legislativo, ela não pode ser simplesmente cancelada num despacho monocrático de um ministro do Supremo Tribunal Federal, como se ele tivesse nas suas mãos o controle e a posse da soberania. Não. Dá-se ao Supremo Tribunal Federal o poder de declarar que uma lei é inconstitucional. Mas, para isso, tá certo, é preciso que todo o Supremo Tribunal Federal, tá certo, ele seja convocado, o juízo coletivo do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, toda a instituição, e não um juízo só. Então, veja bem, isso foi aprovado. Por que isso foi aprovado? O problema central está aqui agora. Por que isso foi aprovado? Foi aprovado porque, de repente, o sujeito dava lá, tá certo, uma liminar, né, cancelando, tá certo, uma disposição legal e engavetava esse negócio e ficava aquela lei sem nenhum efeito. Qual é a implicação que se associa a uma decisão dessa natureza, emitida pelo juízo monocrático, cancelando a possibilidade de uma lei produzir efeitos, né? A que se associa isso aí? A ideia, tá certo, de que o equilíbrio entre os poderes está desfeito. É como se, tá certo, a relação entre os poderes fosse uma relação assimétrica. É como se o poder judiciário tivesse mais poder do que o poder legislativo. Uau! Mas a competência originária do poder legislativo não é a de criar leis? Isso a gente aprendeu desde os contratualistas lá no século XVIII. Tanto na Inglaterra com John Locke, tá certo, quanto na França. Sobretudo com Montesquieu, mas sobretudo com o Jean-Jacques Rousseau. Né? No contrato social, Hinckley, no contrato social do Jean-Jacques Rousseau, tá certo? Há uma passagem onde ele diz claramente que na República o poder central é o poder legislativo. É a lei, a predominância da lei. É da lei. Tá entendendo como é que é? Foi quem inaugurou, inclusive. Foi que inaugurou, tá certo? Então... inaugurou essa concepção. Essa concepção. A lei, ela é produto de um contrato, cara. Ela é produto de um contrato. E que diabos é um contrato? Um contrato é um ajuste, é um entendimento, é um acordo, né? É um acordo de vontades, é uma convenção, se quiser falar mais tecnicamente. Tá certo? O contrato é apenas isso. Tá certo? Aí chega o sujeito lá, rasga aquele produto do contrato, tá certo? E engaveta. Tá claro que aí nasce uma relação assimétrica, quer dizer, que um poder ele está querendo sobrepujar o outro poder. O que é que o Congresso está dizendo agora? Que até considera que o Judiciário pode fazer o controle, tá certo? Enfim,
da constitucionalidade das leis. E isso a gente aprende nas escolas, né, nos nossos cursos de direito. Seu filho, o Davi, que está aqui ao lado, vai aprender isso aí. Compreendeu como é que é? Até pode, mas esse poder só pode se manifestar quando for no campo do colegiado. A nível colegial, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, e não apenas um. Sabe de uma coisa? Eu acho que o Congresso, neste caso aí, está agindo bem. É um Congresso de extrema-direita, um Congresso, tá certo, que nós, cidadãos, tá certo, que constituímos parte da ponta do pensamento de vanguarda aqui no Brasil, questionamos, tá certo? É um pessoal que eu tenho minhas reservas quanto à qualidade da representação política que tem lá, mas nesse caso específico, eu achei que foi uma decisão iluminista. Iluminista, uma decisão, tá certo, que obedece aos raios de luzes projetados do período da história, tá certo, que denominaram o Aufklärung, o esclarecimento, o iluminismo. Tá certo? Porque você deixa muito claro o seguinte, há uma desproporcionalidade. Uma lei, ela para ser editada, entrar em vigor, precisa passar por todo um processo legislativo, pelas duas casas do Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, passar pelas comissões, passar pelo plenário, ser aprovada e depois ainda ser submetida ao crivo, à sanção do Poder Executivo, que é o Presidente da República. Aí está promulgada a lei, publicada, está valendo, entrou no sistema jurídico de normas, né? O sistema de normas jurídicas. E vem o Supremo, que é o Poder Judiciário, um ministro dos 11, e numa canetada, né? Ou numa digitada, que agora é tudo eletrônico. Agora é outro mundo. É uma decisão monocrática, como a gente chama, na linguagem jurídica, uma decisão individual. Pessoal, né? Pessoal, individual, um entendimento pessoal, ainda à margem do pensamento do tribunal, dos outros 10 ministros, simplesmente suspende os efeitos jurídicos, né? Os efeitos jurídicos desta lei, né? No ordenamento, até decisão final do plenário. E, na prática, muitas vezes, essa decisão fica dormitando, né, na gaveta, né, do gabinete do ministro, para 2, 3, 4, 5 anos depois, o próprio Supremo se pronunciar. Enquanto isso, a lei não está valendo. Henrique Lei, me ocorreu aqui agora então, uma coisa muito importante. Deixa eu lhe chamar a atenção aqui, porque é um parênteses aqui no seu discurso. Não quero interromper o seu discurso, claro. Mas só botar um parênteses aí. O Brasil, há 3 ou 4 anos atrás, o Congresso Nacional aprovou a lei do juízo das garantias, cara. Sim. Tá lembrado disso aí? O negócio, o juízo das garantias veio em cima daquela porcalhada toda de Sérgio Moro. Aquela esculhambação, tá certo? O Sérgio Moro, aqui no Brasil, Henrique, constituiu ele sozinho, tá certo? Constituiu um juízo de exceção, tá certo? Um juízo proibido pela própria Constituição. Tá certo? A Constituição tem um dispositivo lá, um inciso lá no artigo 5º que fala, tá certo, que é proibido o juízo ou tribunal de exceção neste país. As garantias individuais aplicadas ao campo penal, tá certo? A primeira delas é a da proibição do juízo de exceção. Somente depois, na sequência, que vem, tá certo, a montagem lá, a descrição do que é a legalidade penal. O famoso nulo crime, nulla pena sine lege. Mas antes disso aí, você pode dar uma observada lá, tá certo? Antes disso vem a proibição do juízo de exceção. Não há maior exceção na história judiciária aqui do Brasil, tá certo? Do que aquela que foi representada pelo Conselho da Salvação, pelo Comitê da Salvação Pública, presidido lá em Curitiba pelo Sérgio Moro. Em que o Supremo ficou de joelhos. Por que isso? Isso. Tragado pelo espírito do tempo. Muito bem, você interpretou direitinho, acolheu direitinho a noção do espírito do tempo. Maravilha, cara. Emparedado pela opressão midiática. Por quê? Mas aí alguém lá, tá certo, lá de baixo, tá certo? Inclusive os professores de direito, que são da direita, tá certo? Pô, mas como juiz de exceção? Claro, porque tudo que dissesse respeito à Petrobras, tá certo, caía lá.
E mesmo que não dizia, o que objetivamente não dizia respeito à Petrobras, o que era que tinha, o que era que tinha Lula a ver com Curitiba de repente? Brasília podia até ter, Brasília, o Juízo Federal de Brasília, essa história toda. Mas em Curitiba, tá certo? Aquilo foi um comitê da salvação pública, cujo paradigma nada mais, nada menos foi do que o próprio Comitê da Salvação Pública que caracterizou a prática, tá certo, do terror revolucionário na França de 1789 e anos seguintes. Aquele período da guilhotina, onde até, tá certo, o aplicador da guilhotina, Robespierre, depois foi guilhotinado Foi também. guilhotinado. Então, veja bem, você foi muito feliz agora quando você completou meu raciocínio, Henrique Leite, num parênteses também, conforme o mesmo que eu lhe pedi licença. Quando disse que o Supremo vergou aquilo, ou se submeteu àquela história do juízo de exceção. Tá certo? Porque deixou o cara lá aprontar as dele o tempo todo. Né? Ou seja, o Supremo só foi chamado à razão para ver que aquilo era um sem sentido, tá certo? Acho que uns 5 anos depois das Depois que vazou a Vaza Jato. Depois que vazou a Vaza Jato. Exatamente. E aí desmoralizou todo aquele processo. Aí desmoralizou todo aquele processo. À tona a verdade. Né? É fato. E eu me lembro muito bem que você já fazia essa alerta pública. Eu era presidente da OAB. Cacai. Foi quando você chamou Cacai. Cacai, no Congresso. Mas antes disso, eu não sei se você se lembra, teve uma grande crise do sistema penitenciário em todo o Brasil, aqui em Sergipe, inclusive, com uma grande preocupação social de haver uma fuga em massa aqui em Sergipe e a OAB instada a contribuir de alguma forma. Eu convidei a advocacia criminal para um debate na OAB, para contribuir com a instituição e a gente contribuir com a sociedade. Você, como advogado, criminalista, professor, ex-presidente da OAB de Sergipe, participou desse debate. E lá, na ocasião, você levantou a voz a dizer o que está acontecendo no Brasil com esse Sérgio Moro, né, é algo escabroso, vergonhoso. E fez aquela denúncia ali num momento em que o Sérgio Moro era tido como um herói nacional. Um herói nacional. Era um artista pop do direito, né, da prática jurídica. Pop do direito. Não era fácil falar de Sérgio Moro ali, não. Era contra a onda. Esse é o espírito do advogado. O advogado não pode ter receio, né, do espírito do tempo. O advogado não pode ter medo, né, de ser impopular, né, de ser mal compreendido pela mídia e pelas massas. O advogado tem que estar comprometido, portanto, com esse senso de justiça, né, de defesa baseado na justiça. E aí é que, quando Sobral Pinto disse que a advocacia não é para covardes. Não é profissão para covardes. Não é para covardes. Eu me lembro aí que você puxando lá, tá certo, das cavernas, que é o lugar onde habita a memória. Às vezes a memória fica lá, escondidinha, no escuro, essa história toda, tá certo? Que vai falando, eu vou lembrando das coisas. Oculto ali, nas pregas, nas saliências da caverna, nas entrâncias e saliências da caverna, nas pregas da caverna, a memória está lá. É por isso que eu digo, a memória é indestrutível. Tá certo? Pense numa coisa que é indestrutível, a memória. Tá certo? Ela, às vezes, é recolhida, essa história toda, mas tá lá, guardadinha, escondidinha, protegidinha, meio invisível, na sombra, no escuro. Tá certo? Mas um dia, olha a memória de volta. Naquele período ali, 2015, 2016. Acho que foi em 2016, por aí. Foi nessa época aí. É isso mesmo. Eu me lembro que em minhas aulas, na Universidade Federal de Sergipe, eu pegava um texto de um autor italiano chamado Luigi Ferrajoli. O título da obra era Direito e Razão. Tá certo? E eu me socorria, né, dos fundamentos teóricos ali do Luigi Ferrajoli, que é um garantista, né?
Grande É jurista. um grande jurista. Ele era parceiro do Bobbio, do Roberto Bobbio, tá certo? Ele era da escola bobiana, tá certo? Que deu desdobramento, enfim. Sobretudo, ele operava, ele trabalhava com a área penal, né, nas pesquisas e nas investigações dele. E ele é o mais radical dos garantistas aqui no Ocidente. Ele é um garantista, fundamentalmente um garantista, compreendeu? Sem ceder. A Radial ele não cede, tá certo? Ao modelo garantista de não apenas confecção da norma, mas também de prática judicial. Não cede. Tá certo? Eu trabalhava muito com aqueles fundamentos, tá certo? Eu tinha alunos que eram juízes, que eram promotores, que eram delegados de polícia, tal. E eles, quando ouviam aquelas coisas minhas, tá certo? Por exemplo, nomeando, designando o juízo de Curitiba como Comitê da Salvação Pública, tá certo? Eles ficavam assim. Como assim, né? Como assim? Sem entender direitinho aquela coisa. Eles não entendiam direitinho. Por quê? Porque o cara era ídolo mesmo. O cara, tá certo? As imagens aí televisivas do YouTube mostram claramente isso. Quando ele chegava num teatro de Curitiba, tá certo? E ele começava a ser visto, subindo lá para os camarotes, tá certo? Toda a multidão, tá certo, daquele teatro ali se levantava de suas cadeiras, se levantava para aplaudi-lo de pé. O espetáculo nem tinha começado, mas ele já era um espetáculo. Antes de se iniciar, o espetáculo propriamente dito para o qual todos tinham pago. Tá certo? O pessoal se levantava, aplaudia, tá certo? A casa vinha abaixo, era um ídolo. Era uma figura magnificente naquela ocasião aqui no bairro. Um malandro, pastor, não passa disso. Um grande malandro. E você dizia naquela época que ele era fraco intelectualmente. Isso mostrou isso. Isso. E mostrou isso. Eu dizia, eu me lembro perfeitamente. É. Você tem uma memória privilegiada, viu? Não, é que o que o professor diz, a gente guarda, né? A gente aprende. Mas, professor Carlos Alberto, há quem diga que o juiz Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, hoje bastante polêmico, nome conhecido internacionalmente pelas decisões, pela coragem, tem feito uma espécie de reprise de Sérgio Moro. É o exagero? Ele exagera nas decisões? São duas perguntas diferentes. É um exagero compará-lo a Sérgio Moro? Ao fato de, em alguns momentos, exagerar na seu limite de decisão, ou se você não considera que em algum momento ele exagera? Como você tem visto a atuação do ministro Alexandre de Moraes? Por exemplo, uma decisão agora que ele tomou, vamos começar a partir dela, que suspendeu o X do Brasil. Isso tem uma repercussão internacional, coisa que ainda não acabou, né? Mas ele tem tomado baseado no princípio da soberania nacional. Muito bem. Não, aí é nota 10 para o Moraes, tá certo? Porque tem audácia, tem ousadia no que ele colocou, tá certo? E tem legalidade, meu. Que história é essa, tá certo? De uma empresa funcionar aqui no Brasil e contra ela a lei brasileira não poder ser aplicada. O que é? Tá certo? A empresa dele exerce função semelhante ou análoga à do monarca do Estado Absoluto, que era legibus solutus? O que é o legibus solutus? O legibus solutus é a coisa que está acima da lei. Tá certo? A lei é para os outros, é para todos. Para mim, não. Era assim que funcionava a monarquia absoluta, não a monarquia constitucional, que começa a aparecer com o próprio Estado de Direito, tá certo? Nos tempos modernos. Né? Então, o sujeito lá, tá certo? Sou sul-africano que deu certo, cujo maior sonho é ser enterrado em Marte. Imagine a cabeça do cara. O maior sonho desse cara, o delírio desse cara, feito pela essa empresa dele, a Space, tá certo? É criar uma espaçonave que lhe permita chegar em Marte, tá certo? E morrer em Marte. Ele quer morrer em Marte, ele não quer morrer na Terra, não. Ou seja, a Terra é pouco para ele. Então, é uma figura estranha. Ninguém vai negar os méritos do cara, tá certo? O cara ele construiu,
tá certo? O império bilionário dele, tá certo? Ninguém nega isso aí. O grego negaria. Os gregos antigos negariam. Tá certo? Mas o homem moderno não nega. Por que é que os gregos negariam? Porque os gregos não gostavam, tá certo, de quem fosse rico demais. Ele vai ser rico em outra terra demais, tá certo? Aqui não. Aqui tem que haver equilíbrio entre os cidadãos. Tá certo? Os cidadãos gregos, tá certo? Gostavam muito do equilíbrio entre todos. Tá certo? Não é, isso não corresponde, não tem correspondência com a ideia de igualdade, por exemplo, proposta por um partido bolchevique, ou coisa do tipo. Não tem, tá certo? Mas a noção, assim, de igualdade enquanto alguma coisa aplicável aos cidadãos gregos, não aos escravos, tá? Porque havia isso aí, tal, essa história, mas os cidadãos, Democracia para poucos. aqueles Né? que frequentavam a polis, certo? O tablado da polis, certo? Tinha que haver equilíbrio lá. Rico demais, aqui não. Vá para a cidade vizinha. Não admitia disparidade Não, social. não. E, inclusive, a própria filosofia, tá certo? Tem passagens aí na área de certos teóricos do pensamento político, tá certo? Que a inveja do grego era uma inveja saudável. No sentido, tá certo? De rejeitar, recusar, tá certo? Dar de ombros, tá certo? A uma fortuna ilimitada, tá certo? Que deixasse aquele cara cheio de poderes, com muito poderes, em relação a quem tinha uma fortuna modesta, decente, feita em cima da normalidade, esse negócio todo, tá certo? Hoje em dia, não existe a chamada inveja saudável, tá certo? Mas regras aplicáveis contra aquilo que a Nancy Fraser, tá certo? Uma filósofa ligada à escola crítica de Frankfurt, chama de capitalismo canibal, deve existir. Deve existir, tá certo? Regras contra o capitalismo canibal. Uma das facetas do capitalismo canibal se manifesta nesse cara lá, nesse americano lá. Ô, meu Deus, como é? Que quer se colocar, conforme eu disse no início, respondendo ao problema que você levantou, tá certo? Que quer ser um pouco uma reprodução do monarca dos tempos absolutos que está acima da lei. Que lei do Brasil? Que país é esse? Tá certo? O país das florestas, um país do terceiro mundo, querer mandar, tá certo, nas empresas do homem mais poderoso do mundo, manda sim. Tá certo? E o Xandão, como dizem na linguagem popular, segurou isso aí. Nota 10 para ele sobre esse aspecto aí. Nota 10 também, tá certo, para o modo vitalizado, cheio de energia, tá certo, com que ele enfrentou o episódio do 8 de outubro, a tentativa de golpe de janeiro. De 8 de janeiro, a tentativa de golpe de Estado que houve no Brasil, tá certo, em 8 de janeiro. Que arruaça coisa nenhuma? Que arruaça? Uma arruaça que destrói o Supremo Tribunal Federal? Uma arruaça, tá certo, que invade o Congresso Nacional? Tá certo, fazendo uma bagaceira lá no Congresso Nacional? Tá certo? O próprio Planalto, uma arruaça que fez uma tentativa contra o próprio Palácio do Planalto. Que arruaça é essa? Que conceito é esse de arruaça, tentando traduzir a gravidade dos acontecimentos do dia 8 de outubro? Não! Não e não. Tá certo? Nesse sentido, a atitude do ministro Alexandre de Moraes, tá certo? Nota 10 também. Mas não merece nota 10. Aí é outra história. Tá certo? A medida da sanção que ele aplicou. Tá certo? Eu acho que ali ele exacerbou um pouco. 18 anos, 20 anos, tal. Tá certo? E acabou sendo todo o Supremo, né? Todo o Supremo. Acabou sendo mais. Você achou que é uma decisão condenatória muito grande? Muito grande. 17, 18 anos. Principalmente para uma coisa que fracassou, essa história toda fracassou. Aquilo fracassou. Tem uma tentativa. Não, a tentativa para crime contra o Estado Democrático de Direito, que foram crimes contra o Estado Democrático de Direito, definidos ali no título 12 da parte especial do Código Penal, tudo aquilo ali está dentro do Código Penal. Sim. Né?
no título 12 do Código Penal, que foi um título adicionado à legislação penal recentemente, é coisa de 5 anos atrás, por aí aproximadamente. Antigamente o Código Penal tinha apenas 11 títulos, hoje tem 12 e o 12º é exatamente esse, crimes contra o Estado Democrático de Direito. E lá estão previstas formas tentadas de crime como se fossem crimes consumados. Então é como se aquilo fosse um crime consumado, mas no real, independentemente da forma. Até porque se fosse consumado não tinha condenação, Não era tem golpe. condenação. O golpe estava dado. Isso, perfeito. No real, tá certo? Um fracasso. Não foi uma operação bem sucedida, fracassou, tá certo? Muita gente ali tá na cara, tá certo? Que mal sabia o que estava fazendo, tá? Olha, o Brizola costumava dizer, quando o sujeito tem cara de jacaré, nariz de jacaré, boca de jacaré, dentes de jacaré e rabo de jacaré, jacaré é. Entendeu como é que é? Então você vê ali, tá certo, daquelas filmagens do dia, tá certo? Muita gente assim que, sabe, você não daria um bolachão por aquelas pessoas, tá certo? Para contratá-los, tá certo? Para fazer uma operação de alto nível. Porque é uma operação, tá certo? Que se associa à ideia de um golpe de Estado, tá certo? Não é para ser feito por qualquer um. Por qualquer vigarista, por qualquer vagabundo, por qualquer arruaceiro, por qualquer desocupado. Não é para isso. Tá certo? E aí, se quer fazer, tem que fazer com um contingente treinado, preparado para a obra. Houve uma tentativa de instigação, né, ao Exército Brasileiro, né, com aquelas sentinelas nas portas dos quartéis. Sim. Parece que esse movimento golpista ele não deu certo, porque a maioria da cúpula do Exército Brasileiro não topou. Sim, mas fracassou. Fracassou. Porque a maioria da cúpula do Exército Brasileiro trabalhou com a razão. Até porque o contexto internacional não favorecia. Então trabalhou com a razão. E não é a razão não que Trump opera aí. tinha acabado de perder nos Estados Unidos. O Brasil vivia num processo de isolamento com o Bolsonaro na presidência, isolamento mundial. Sim. Né? Principalmente da sua atuação durante a Covid, né? O isolou, né, com o mundo. Então não havia conjuntura favorável para um golpe, muito menos para recolocar Bolsonaro pela força no poder na República. Mas você admite, tá certo, que esse tipo de percepção, tá certo? Esse tipo de percepção é um tipo de percepção mediada pela razão. Sim, não é por afeto, por sentimento, por intuição. Exato, é a razão, meu. É a razão. Para onde é que a gente vai se meter num conflito internacional, por exemplo, com o tio Sam, tá certo? Com os barquinhos que a gente tem aqui no Brasil, numa guerra, por exemplo. Aí tem não tem sentido. Não fazia sentido. Não tem sentido. O Brasil, para defender, para assegurar, para garantir, tá certo, suas fronteiras, vai precisar de fazer muita coisa. Muito investimento aqui no Brasil. Tá certo? Coisa que há muito tempo não se vem fazendo. Tá compreendendo como é que é? Você não pode ter forças armadas, tá certo, que sejam constituídas de simples funcionários fardados. Tá certo? Não é isso. O Brasil precisa de forças armadas? Claro que precisa. Tá certo? Todo país precisa. Não adianta você vir operar com um pensamento ingênuo. Sim. Que não precisa. Costa Rica não tem forças armadas, tal, essa história toda. É um problema específico lá da Costa Rica. Tá certo? Mas uma nação como o Brasil, um Estado como o brasileiro, tá certo? Erguido em cima de um território cujo tamanho, tá certo? Faz desse território a quinta maior área de terra do mundo, do planeta. Você tem 4 países que são maiores do que o Brasil. Quais são eles, Henrique Lima? Estados Unidos, né? Canadá, China e a Rússia. E a Rússia. E a Rússia, tá certo? E o quinto é o Brasil. Tá certo? Você não pode imaginar um país como esse, tá certo, sem defesa das fronteiras, sem proteção, sem um amparo, sem um resguardo, nada. Não pode. Tá certo? Mas você não pode defender esse país com fuzil, com escopeta, tá certo? Com pistola, com Colt 38, não pode, cara. Tem que ser com as armas que são próprias
do novo tempo em que estamos a viver, próprias do tempo digital em que a gente vive, tá certo? Enfim, de larguíssimo alcance, essa história toda, mísseis do cacete. Aí não tem nada disso. Nós temos que reforçar, fazer uma grande reforma, Grande, né? enorme reforma. Enorme reforma das Forças Armadas, Isso. uma grande reforma também, eu acho, né, no sistema de justiça. Nós Claro. precisamos passar por uma grande reforma para dar respostas mais eficazes para o século XXI que vivemos, né? Nós estamos ainda no século XX. Na primeira Na metade, viu? primeira metade do século XX. Só que a política da extrema-direita é para retroceder para o século XIX. É um negócio impressionante. Mas aí ela está bem, porque a extrema-direita, o pensamento dela é dependente. A extrema-direita aqui no Brasil não tem um pensamento emancipado. Uhum. Percebe, Para nossa sorte. Isso aqui é uma tirada, é um eureka, e para nossa sorte. Para nossa sorte. Ela não tem um pensamento emancipado, tá certo? O pensamento dela é o da dependência, tá certo? Ou seja, tem mais, pelo menos do ponto de vista simbólico, maior expressão da dependência do que aquilo que o Bolsonaro fez. Pegou a base de Alcântara e entregou aos Estados Unidos, cara, Pois é. de graça. Entregou. Vai lá, Henrique Lei, pede licença para entrar, para ver se os gringos, tá certo, vão permitir que tu entre lá para fazer uma visita turística, por exemplo. Tá certo? Aquilo é território nacional, entregaram, cara. Tá? Depois que você entrega para você retomar, tá certo? É uma impossibilidade. O Bolsonaro não tem nenhum estofo ideológico, na verdade. E para nossa sorte. É. Porque é diferente do Mussolini. Mussolini, que criou o fascismo na Itália. Sabia o que estava fazendo. Ah, sim. Ele tinha todo um preparo ideológico, né? Uma formação ideológica muito, muito firme. É diferente daqui, né? Que é uma imitação barata. Eu tenho a compreensão, Henrique Lei, tá certo, que o aparato militar, o dispositivo militar em qualquer estado, tá certo, é uma necessidade, é uma inevitabilidade, sobretudo, tá certo? Eu tenho essa visão, tá certo? Embora eu tenha sido vítima da ditadura militar na época em que eles estavam no poder, tá certo? Mas isso não contamina a minha visão particular acerca da necessidade dessas forças aí como garantia da defesa do Estado brasileiro. Compreendeu? Agora, o Estado brasileiro não tem a defesa garantida, tá certo? Do modo desfalcado, tá certo? Como a tecnologia com a qual ele opera, as armas com a qual as forças militares operam, tá certo? Exerce suas funções. Há muita deficiência. Precisa muito investimento, tá certo? Criação de escolas de tecnologia avançada, refinada, enfim. Isso não é uma coisa para uma década, não é uma coisa para 20 anos. É uma coisa aí para 30 anos, tá certo? É um projeto de longo prazo. Nós estávamos falando aqui sobre o princípio constitucional da soberania nacional, Certo. que vem dos estados modernos de nação, né? A soberania nacional, na segunda metade do século XX e no século XXI, tem sido mitigada, né? Por exemplo, a União Europeia, né, os tribunais internacionais prevalecem sobre a decisão de uma nação, ou seja, sobrepõe a soberania nacional. Essa é uma grande discussão, né, nos tempos modernos. Eu sei que você tem uma formação que vem de lá, de longe, do trabalhismo. Você, como disse no início, você foi um dos fundadores do Partido Democrático Trabalhista, aqui em Sergipe, cujo fundador nacional foi Leonel Brizola, que vem de lá, do PTB, de Getúlio, Passando João por Goulart. Tal. O trabalhismo foi e é uma corrente ideológica que teve consequências sociais e econômicas no Brasil, sobretudo no governo de Getúlio Vargas. Foi com o trabalhismo que se inaugurou
o urbanismo no Brasil, né? Mudou a estrutura estatal econômica no Brasil, que deixou de ser de vez um partido um país rural, um estado rural para um estado urbano, com empresas pesadas como a siderúrgica, a Petrobras, né? E com isso também o desenvolvimento social, com o trabalhismo, portanto, que trouxe o salário mínimo, criação do salário mínimo, os direitos políticos das mulheres, a CLT, que temos até hoje. Então, o trabalhismo tem uma grande contribuição na história social e política no Brasil. É inegável isso, né? E que tem reflexos até hoje. Esse neoliberalismo combate e quer negar isso como um avanço, e sim como um atraso, como uma coisa que já está ultrapassada e que emperra o desenvolvimento econômico do país. E, portanto, prega o Estado mínimo, a privatização, né? Vamos vender tudo. Essa política neoliberal que mais teve consequência prática, ou seja, que houve mais êxito, foi no governo da década de 90 de Fernando Henrique Cardoso, quando privatizou a Vale do Rio Doce, privatizou, foi uma série de privatizações e também acabou com o monopólio da Petrobras, no desenho, no modelo que foi criado pelo trabalhismo através do governo Getúlio Vargas. Nós estamos falando de direito, nós estamos falando de concepção de Estado, né? O direito não é dissociado a modelo político, muito ao contrário, né? Não se estuda direito, não se raciocina o direito, não se aplica o direito sem uma interdisciplinaridade. E a ciência política faz parte disso, né? Então, nós estamos falando de direito ou de política? Nós estamos falando de direito. Isso. Né? Como você vê, né, esse processo do brasileiro, né, da privatização, da concepção do Estado mínimo em contraponto ao Estado social? Pois é. Você não acha que, inclusive, há uma certa um movimento de inconstitucionalidade? Porque em 1988 se inaugurou no Brasil uma nova lógica jurídica, uma nova concepção de um Estado redemocratizado, mas de um Estado com a prevalência dos direitos humanos, prevalência, portanto, da dignidade da pessoa humana, prevalência da democracia, né? E a prevalência, portanto, do Estado social, para além do Estado liberal. A nossa Constituição é um Estado social de direito. Perfeito. O Estado mínimo não vai de encontro a essa concepção filosófica de Estado consagrada como cláusula pétrea na Constituição Federal Brasileira? É um confronto direto. É um embate isso aí. Tá certo? Você criativamente chamou a atenção para esse aspecto aí. Tá certo? Você pegou a Constituição descrita segundo também múltiplos objetos, né? Um deles, o traço social do nosso Estado, e construiu a ideia, sistematizou a ideia, tá certo, de que, olha, o Estado desejado pelo Constituinte de 88, a expressão da soberania popular, tá certo, ele foi montado sensível
aos interesses também dos de baixo. E não aos interesses dos que estão no teto, no ápice da pirâmide, apenas. Compreendeu? Você pega uma lei trabalhista, CLT, de lá da época do Vargas, do primeiro governo do Vargas, e o que é que você tem ali? Aquela CLT é o contrato social à la brasileira. O contrato social à la brasileira é representado pela CLT, tá certo? Ou seja, aquilo foi um entendimento, tá certo, entre trabalhadores e empresários. Empresários urbanos, empresários rurais, não importa, tá certo? Mas o entendimento resultou naquilo. Aquilo é o contrato social, tá certo? Um contrato social, tá certo, que o Constituinte de 1988 não revogou. Muito pelo contrário, tá certo? Aprofundou aquele contrato. Tá certo? De forma que tem muito sentido isso que você criativamente colocou, tá certo? Não haveria, tá certo, um comuquê de inconstitucionalidade a ser verificado nessa radicalização, tá certo, dos procedimentos que o capitalismo, o capital, através dos seus agentes, dos governos estaduais e federais também, você tem tocado para frente, tá certo? Então somos tentados a responder, tá certo? Sem medo de estar cometendo erros ou equívocos de interpretação, equívocos, compreendeu? Isso que está acontecendo aqui, isso que aconteceu aqui em Sergipe recentemente, isso foi um escândalo. Isso foi um escândalo, esse menino aí, tá certo? Porque um menino, um garoto inexperiente, sem experiência de vida pública, inclusive, sem nenhuma experiência política, tá certo? Né? Foi governador aí por causa de alguns tropeços judiciais, ou então por causa de alguns equívocos aí do senador do PT, o Rogério Carvalho, tal. O Rogério Carvalho se esqueceu de fazer aliança com você. Se tivesse feito uma aliança com você, ele teria sido eleito governador do estado e você senador. Como ele não fez a aliança com você, tá certo? Preferiu fazer a aliança com o filho lá de Valadares, se arrombou, dançou, tá certo? Teve uma visão equivocada, tá certo? Do jogo político. Ele pensava que Valadares ia encher o de voto, não encheu, coitado do Valadares. Enfim, gente boa, gente fina, esse negócio todo, mas a turma de cá, o eleitor, percebeu que ele já tinha passado lá daquela linha, enfim, onde aconselha-se que a pessoa vá descansar. E ele não percebeu isso, teve 5 mil votos, parece, para deputado estadual, ou 6 mil votos, uma coisa parecida. E a candidata a governador do partido, como é que é o nome do partido? O PSOL? O Niuly Campos. A Niuly, parece que teve 4,5%, 5% dos 5%. votos, o que faltou a Rogério. Faltou a Rogério, tá certo? E que ele teria se tivesse feito aliança com você. Ele seria governador, provavelmente, porque ele passaria lá para o segundo turno. Tá certo. Não, ele ganharia no primeiro turno. Ele ganharia no primeiro turno. Com esse 5%. Porque ele foi para o segundo turno e perdeu para Mitidieri, tá certo? Mas ele teve lá seus problemas, enfim. Mas aí é que tá. Aí esse menino ganhou a eleição no segundo turno para o Rogério, conforme você bem corrigiu. Ele ganhou, enfim. Mas ele não tinha nenhuma experiência administrativa anterior. Foi prefeito de onde? Ele foi prefeito de onde? Ele foi secretário de quê? Tá certo? Mas nenhuma, zero experiência mesmo. Entendeu? Um menino rico, filho de família rica, essa história toda. Enfim, mas isso aí é currículo político, ser filho de família rica? Não é currículo político, tá certo? Isso não engrandece a biografia de nenhum pretendente ao exercício da vida pública. Chega no governo do estado e viu que o buraco é mais embaixo. O estado é uma máquina complexa. O município é uma máquina muito complexa, tá certo? Aquilo não é para todo mundo. Tá certo? Não é preciso apenas argúcia, tá certo? Embora seja importante, discernimento, embora seja mais importante do que argúcia, tal, essa história toda. Mas é preciso um cabedal, que não é o cabedal da pecúnia, do dinheiro, tá certo? Do cifrão. É o cabedal da experiência, cara. A farta experiência de que você tem que se encontrar
ornado, vestido, tá certo, para enfrentar os enormes desafios do dia a dia, tá certo, que tendo 24 horas, tá certo, ele lhe obriga, tá certo, a tomar no dia 2.400 decisões, cara. Tá certo? Né? O dia a dia, o cotidiano de um governante, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, tá certo? É de uma extrema e profunda complexidade, cara. Não é? Você não é obrigado, tá certo, a ser doutor em qualquer que seja a especificidade e o setor de todas as coisas ligadas ao exercício da governança e do poder. Mas tem que ter uma boa visão geral e, sobretudo, a riqueza da experiência, e ele não tinha nenhuma. Ele não tinha nenhum pé de meia em cima disso, governador do estado. Aí quando chegou lá, pô, e como é que eu vou pagar os funcionários? E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Tal, tal, tal. E o desespero é que fez com que a mente dele se abrisse para a conversa fiada, tá certo? De algum assessor privilegiado ou de alguns assessores privilegiados, tá certo? A maioria empresários locais, compreendeu? Rapaz, vamos vender a padaria aí. Vamos vender a bodega aí. A gente vende uma coisa dessas aí que dê algum dinheiro para o Estado para a gente se garantir. Tal qual aconteceu, tá certo, nos anos 90, tá certo, aqui no governo local, estadual de Albano. Venderam o principal ativo por uma ninharia, por uma mixaria, a preço de banana. Venderam a energia por 500 milhões de dólares, cara. Tá certo? Eu não sei como é que essa turma de Itabaiana Rica não se juntou para comprar a Energip. Entregaram para esse grupo aí, 4 Gases, de lá de Minas Gerais. Tá certo? De graça, por um preço de, repito, de banana, literalmente. E o pior de tudo é o seguinte: quem é que me aponta aqui no estado de Sergipe um coreto de uma praça pública, de qualquer que seja o município do estado de Sergipe, que foi construído com esse dinheiro da venda da Energip? Onde é que está esse dinheiro? Ninguém sabe, ninguém viu. Tá certo? Volatilizou-se, foi embora. O ativo mais expressivo que nós tínhamos, cara, no campo da nossa economia, tá certo? Entregue de graça. Tá certo? Entregue de graça. Em nome de quê? Isso aí. Quem ganhou com isso aí? O povo de Sergipe não foi. Como de maneira nenhuma será. Tá certo? O objeto de ganho, essa venda maluca que fizeram aí da Deso, cara. Isso foi uma esculhambação. Isso foi uma grande patifaria política. Você, inclusive, escreveu bons artigos sobre isso. Eu escrevi, sim. Mas meia dúzia de pessoas devem ter lido só. Enfim. Ele leu. Ele leu, tá certo? E os deputados também leram, tá certo? Disso eu tenho conhecimento. Compreendeu como é que é? Mas, enfim. Nenhum movimento de opinião pública crítico, tá certo, se constituiu para fazer um mínimo de frente àquele negócio. Nenhum. Tá certo? E aí venderam aí por 4 bilhões e meio, tá certo? Enfim, isso significa menos de um bilhão de dólares, significa isso, entendeu? Com esse dinheiro aí dá para comprar aí um avião de luxo, tá certo? Que serve lá aos cheques do Oriente Médio, aos cheques do petróleo do Oriente Médio. Só isso, tá certo? E esse é o valor da Energip. Henrique Clay, sendo objetivo em relação a 10, a Energip, não, a 10, sendo objetivo. Nos últimos anos, o governo do estado de Sergipe gastou pouco mais de R$1 bilhão. Repito, pouco mais de R$1 bilhão, tá certo? Investindo na Deso, meu. Dinheiro saído dos bolsos do Estado, do cofre do Estado. Essa notícia que está no Google não diz exatamente o que é que significa os últimos anos. Se são os últimos 4 anos, por exemplo, o governo de Belivaldo, tá certo? Se foi um pouco além dos 4 anos, alcançando uma parte do governo de Jackson, porque Jackson, você sabe que teve um momento que ele estava namorando com a privatização da Deso. Depois, como a reação foi grande e expressiva, inclusive partindo do presidente da Assembleia na época, que era Luciano Bispo, e que agora baixou o facho e entrou na parada, no projeto de privatização, compreendeu? Mas naquela época houve uma certa resistência e o Jackson, que é sensível, ele tem todos os defeitos do mundo, tá certo? Mas ele, diante de uma pressão popular, ele recuava, tá certo? Apesar dos defeitos dele, enfim, mas dentro de uma pressão popular, ele tinha sensibilidade, compreendeu? Eu me lembro que o
o Luciano Bispo, na época, presidente da Assembleia, disse, gente, mas por essa mixaria a gente vai vender a 10, ué? Não tem sentido isso. Ele resistiu com essas palavras aí, que repercutiam um pouquinho na imprensa, tal. Então eu não sei por conta disso, tá certo, que ele teve algum interesse de vender o Jackson. Tá certo? O BNDES estava meio metido com isso, era na época da Dilma. Era na época da Dilma. Era na época, estava meio metido aí nesse projeto. Não, foi na época, não foi Dilma, não. Era Dilma. Já foi o Temer? O Temer. Não, já foi. Esse negócio dessa política do BNDES já foi definida com a Dilma. Foi com Dilma, né? Já foi com Dilma. É isso, eu não. Não, tenho certeza disso. Como é que é? Então, o que interessa, eu não sei, tá, se esse negócio do US$ 1 bilhão de reais que foram gastos nos últimos anos, tá certo? Esses últimos anos alcançam o período de Jackson, foi somente os últimos anos correspondentes ao mandato do Belivaldo Chagas. Meu irmão, então presta atenção, Henrique. Põe a tua lógica material, e eu conclamo a quem está nos ouvidos a colocar a tua lógica, quanto de dinheiro já não foi investido, tá certo? Para a fundação e o desenvolvimento da DESO, desde quando ela foi criada em 1963. Nem história eles sabem. A falta de experiência deles, inclusive, é na área intelectual, porque eles vendiam a ideia falsa, tá certo, de que a DESO é uma coisa de 68, da época do Lorival Batista. A DESO foi fundada por Seixas Dória, cara. Na época... 63. Né? Na época do governo popular de Seixas Dória. Daquele período pré-golpe militar de 64. O DESO, na época, era um departamento do Estado. É por isso que se chamava, que se fazia uso do masculino. O DESO. O DESO, tá certo? Depois virou empresa. Agora, na época de Lorival, tá certo, é que mudou, tá certo, o artigo. Ao invés de ser U, passou a ser A. Por quê? Porque de departamento passou a ser companhia. Tá certo, é isso. Então, os meninos aí, tá certo, inclusive sem experiência intelectual, dizem que a DESO foi de 68. Eles não examinaram coisa nenhuma, não estudaram nada, tá certo, e desconheceram, tá certo, a origem mesma dessa coisa, da DESO. A DESO, cara, foi uma descoberta fantástica para o nosso povo. O nosso povo, você não tinha nascido naquela época, mas eu já tinha. Em 69. Pois é, eu nasci em 54, eu tenho 70 anos de idade já, bem vividos, graças a Deus. E bem. Disposto, cheio de espírito. Então preste atenção, você veja bem. A DESO, do início dos anos 60, e de todas as décadas precedentes, de todo o período histórico precedente, tá certo? Ela era representada lá em Ribeirópolis, por exemplo, por um carinha chamado Oséias Cego e Zé da Água. Era Zé da Água e Oséias Cego. Eles andavam naqueles burrinhos. Maravilha. Minha mãe comprava a água de Zé da Água, não era de Oséias Cego, não. Oséias Cego se via a outra rua. Na minha rua que se via era o... A 10 era isso, bicho. Então você imagine o significado, tá, de você ter uma empresa como o DESO, tá certo? Distribuindo através dos canos. E é uma empresa superavitária, lucrativa. Fantástica, superavitária. Até hoje. A vida toda, tá certo? Agora você veja bem. Não, mas a DESO não dá lucro. Como não dá lucro? E quem vai comprar empresa sucateada? Ninguém compra. Ninguém vai dar bilhões para empresa sucateada. Ninguém compra. Aí esculhambaram com a imagem da DESO. Aquilo foi obra para... Aquilo foi obra... Foi obra concebida e executada por quem tinha interesse de vendê-la. Esculhambaram com a DESO. Se você fizesse um plebiscito agora, tá certo? 90% do povo sergipano ia dizer que era para vender mesmo. Por quê? Porque, de repente, toda semana você via notícias que eram divulgadas por todas as emissoras do estado de Sergipe, as televisões depreciativas da DESO. Não só isso, não só esse governo, mas ao longo de alguns governos, deliberadamente começaram a esculhambar a gestão da DESO. Gestão da DESO. A gestão deles mesmo. Exatamente. Ou seja... mesmo assim ainda é uma empresa lucrativa. E mesmo assim é lucrativa. Mas, assim, por mais... e a minha concepção, e o que eu coloquei aqui na mesa, você fez boas digressões de ordem política e social, mas eu volto ao meu ponto. Do ponto de vista constitucional, jurídico.
Na minha concepção, o Brasil é um Estado democrático social de direito. Eu estou de acordo. Se ele é social de direito, né? Porque o Constituinte originário reconhece as enormes disparidades sociais brasileiras sim. e que precisa de um Estado forte, intervencionista, para quê? Para fazer valer um dos objetivos da República Federativa do Brasil, que é o quê? Diminuir as desigualdades Sim, regionais perfeito, e as desigualdades sociais. Muito bom. Está na Constituição, Muito gente. É princípio, é objetivo da Constituição, né? Da República Federativa do Brasil. E como fazer isso? Precisa de um Estado intervencionista que cuide que o Estado dê subsídios e cuide dos bens básicos, essenciais, que asseguram a dignidade da pessoa humana. Quais são eles? Educação, saúde, segurança pública, saneamento básico, água, energia e também as empresas que garantam a soberania nacional, o seu desenvolvimento, porque o Brasil é um país em desenvolvimento econômico. Então, empresas estratégicas como a Vale do Rio Doce, a Petrobras e outras, né, que dão pujança à economia nacional, né, em disputa econômica de mercado com o resto do mundo e que podem dar os subsídios, podem dar, são premissas para que o Brasil avance para um país desenvolvido, uma potência nacional, mundial. Então, essas empresas que garantem o desenvolvimento econômico, a soberania nacional e que garantem o Estado social, que garante a dignidade da pessoa humana, esses bens essenciais, não podem ser privatizados. Eles vão de encontro à Constituição. E principalmente, Henrique, quando... Então nós não estamos em Estado social, estamos em Estado liberal. E principalmente, sobretudo, tá certo? Quando uma dessas empresas cuida do princípio da vida. A água é o princípio da vida. Como tá certo, que um Estado que se respeita, renuncia ao domínio, ao controle e à gestão do princípio da vida e entrega isso para um mascate? Isso é um crime, isso é um absurdo. Tá certo? Isso é uma lesa-pátria sem tamanho. Isso é uma esculhambação. É uma depredação total, tá certo? Tá certo? Não apenas do Estado propriamente dito, tá certo? Da comunidade, da sociedade, das pessoas. Pegar é o princípio da vida, cara. E entregar um mascate para tomar conta dele. Rapaz, fracassou na Europa, isso aí fracassou, tá certo? Paris, a água estava entregue foi entregue naquela onda de 90 para cá, do thatcherismo, tal. Então houve uma onda de privatização da Europa, na Europa. As capitais europeias que privatizaram, todas elas estão voltando atrás. Mas eles têm dinheiro e podem comprar as empresas que um dia venderam. E Sergipe tem, Quem é que vai arranjar esse dinheiro de volta? É Mitidieri que vai arranjar? É Mitidieri que vai arranjar e usar as séculas dele? Compreendeu como é que é? Eles têm dinheiro e compraram de volta, tá certo? Aqui na América Latina, em Buenos Aires, tá certo? Houve problema de derrocada da privatização da ASA, já se voltou atrás, tá certo? Em São Paulo é que aconteceu a esculhambação com esse cabra que tá lá como governador, como é o nome dele? Tarcísio. Vendeu a Sabesp, pô. Sabe? Que funcionava bem, super lucrativa, essa história toda, entregou. Tá certo? Com que objetivo se entrega uma coisa dessa aí? Com que objetivo? Em nome de quê? Tá certo? Não há justificativa. Agora, quando você está no meio de uma sociedade acrítica, quem é que se levantou aqui contra a privatização da lei? A sua instituição, que um dia foi minha também. Foi mais sua do que minha, porque você foi presidente da OAB 3 vezes. Eu fui apenas uma vez, tá certo? Ela se levantou, eu nunca vi nenhum pronunciamento, cara. Tá certo? Como é que pode uma instituição dar força da historicidade, tá certo? Do enraizamento social e político que a OAB sempre teve, tá certo? Diante de uma miséria, de uma desgraça, de uma catástrofe como essa, não se pronuncia com a contundência exigida. Não se pronunciou, cara. Compreendeu? Para ser presidente da OAB precisa ter estatura.
estatura intelectual, está tendo estatura moral, estatura política. Aquilo não é para qualquer um. Você tem um forte grupo de apoio atrás daquilo ali. Tá compreendendo? Eu estou vendo aí, nessa eleição, você não chamou a atenção, você não me convidou para esse papo, tá certo? Mas você vai me permitir Claro, e eu vou entrar, aqui tá tá certo? aberto. E eu vou entrar. Como é que pode? Tá certo? Como é o nome do atual presidente da OAB? Daniel. É o Daniel, né? Daniel Alves Costa. Você veja bem, eu estou vendo aí a oposição fragmentada, parece 4 ou 5 candidatos. Que é isso, cara? Que é isso? Não é? Esse pessoal não se chama à razão e esse pessoal não reconhece aquele que chama todos à razão para se unir, para mostrar para os advogados que esse pessoal não representa mais a comunidade advocatícia como deveria. Como deveria. Tá certo? Não são os interesses particulares, pessoais, ligados ao seu escritório, então à sua visão particular e estreita de mundo, que deve conduzir a conduta de um presidente da OAB. O presidente da OAB, tá certo? Ele também ele tem que ser universal, tá certo? E um presidente da OAB, ele tem que ter uma atitude ligada aos interesses da comunidade e não é somente aos interesses dos advogados. Sim, seu porque papel institucional. senão nenhuma instituição se legitima. Eu chamo a atenção dos advogados sergipanos para isso. Uma instituição, ela não se legitima se ela não tiver raiz, tá certo? Junto à comunidade diante da qual atua. Os advogados, qual é a comunidade que os advogados nela intervêm, tá certo? Toda a comunidade do estado de Sergipe, o povo do estado de Sergipe. Tá certo? Os carentes de justiça do estado de Sergipe. Então, ela também é uma entidade que tem que entrar de rijo, tá certo? Na defesa do interesse de todos e não na defesa tão apenas, limitadamente, dos seus agentes. Não tem sentido. Que foi o discurso desse pessoal que ganhou a eleição aí, tá certo? E no qual embarcou muita gente aqui sabe? Então, se esses meninos aí, essas meninas aí, que estão tentando organizar a chapa, tá certo? Forem assim de forma fragmentada, separada, esparsa, tá certo? Como se fosse a vegetação das savanas, sabe? Não vai para lugar nenhum, tá certo? Se unir, se esse pessoal se unir, dá para disputar, tá certo? Dá para disputar, não é? E ouvir a voz da experiência, por exemplo, a voz da experiência de um Henry Clay, tá certo? Porque eu tenho um Henry Clay, tá certo? Eu não sou mais líder, eu não sou, já fui líder, tá certo, da categoria aqui nos anos 80, aqui no estado. Passou, isso aí tudo segundo o seu momento histórico, tá certo? Vieram outros líderes aí, entre eles você, que teve um grande e enorme papel na condução dos trabalhos lá na ordem. Tá certo? Antes de você, o César, o Clóvis Barbosa de Mello, enfim, o professor Silvério foi muito importante. Silvério foi muito. Nisso aí também. Compreendeu? Mas a voz que resta aqui, tá certo? Uma das vozes que restam é a sua, é a do Clóvis, tá certo? Eu já estou me pronunciando aqui, mesmo sem tanta legitimidade, mas já estou me colocando aqui. Sua voz é muito... Compreendeu, Henrique? Potentosa. Tá certo? Sempre foi. E todo mundo tem que lhe ouvir, cara, tá certo? Você tem que chamar a razão esse pessoal, se sentar, tá certo? E joga duro. Tá certo? O que é que vocês querem? O desastre da representação da categoria? Sinceramente, enfim, a gente tem que respeitar todo mundo, mas tenho minhas dúvidas aí. Eu dei minha contribuição, Casalberto, você sabe. Você foi um grande presidente, Henrique. Muito obrigado. Eu sei a contribuição que você nos ajudou na época, e vários advogados, porque, assim, você disse uma coisa muito, muito, muito interessante. Presidir a OAB é uma responsabilidade muito grande, porque é de um tamanho, né, incomensurável. É de uma representação OAB incomensurável. Agora, o tom que se dá ao tamanho é o tom da gestão. Sim. Né? Porque óbvio. A OAB institucionalmente é muito grande. Né? Ela é uma instituição para além dos interesses corporativos Sim. da advocacia. Sim. Né? Sim. Não é à toa que ela tem uma legitimação universal para questionar toda e qualquer lei no ordenamento jurídico através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Sim. Só ela, enquanto entidade de classe, só a OAB. O que não é pouco, viu? O que não é pouco, é muito. E outra coisa, não existe
essa legitimidade, Carlos Alberto, em nenhum lugar do mundo. A nossa OAB, a forma que foi concebida na Constituição, é a única no mundo que tem esses poderes. E sabe como é que conseguiu? Se me permite acrescentar, Sim. por causa do papel que a OAB, tá certo, desempenhou durante a ditadura militar. Isso, exatamente. A OAB, a CNBB e a ABI, tá certo, juntamente com os partidos políticos de oposição aqui, foi que derrubaram a ditadura militar. Exatamente. O papel da OAB foi um papel Foi fundamental, relevantíssimo. A volta do habeas Por isso né? que ela teve voz e peso para colocar na Constituição essa disposição, essa norma. Na Constituição, colocar essa norma, colocar que a advocacia é indispensável à administração da justiça. A OAB tem o poder de colocar membros no alto poder judiciário, nos tribunais. Pois é. No STJ, no TST, nos tribunais, no quinto constitucional. Né? Isso não existe em lugar nenhum. Então, e isso advém de uma legitimidade social. Porque a OAB conquistou a confiança e a credibilidade social por essas defesas sociais. E o pessoal não está percebendo. E não é só em defesa da democracia, em defesa dos direitos humanos também. Pois é. Que o pessoal... Que tem muita gente com uma visão mais restrita, mais mediana, policialesca, e isso acaba afetando a própria atuação mais abrangente, mais pujante, que tanto a sociedade civil brasileira e sergipana precisa. Né? Nós estamos vivendo num momento crítico da democracia e da civilização. Tomara que o Aurélio escute isso, que a gente está colocando aqui. Tomara que a Ana Lúcia escute isso. Tomara que a Daniela escute isso. A Daniele. Tomara que a Andréia escute isso. E tomara que... Quem é a outra? Tem uma outra aí. A professora Clara. A professora Clara escute isso, tá certo? Todas de muito valor, tá certo? Agora, o valor delas não funcionará, o valor de cada uma delas não funcionará se continuarem fazendo uso dessas múltiplas estradas ou múltiplos caminhos que estão percorrendo, tá certo? Eu não faço mais política de ordem, eu deixei em 2018, mas disse a eles todos, olha, tenham maturidade, né, política para se entenderem, porque é preciso ter uma disputa, é saudável isso, para a advocacia e para a sociedade. Aliás, a sociedade, você sabe disso, acompanha as disputas da OAB, porque sabe da importância para ela, enquanto cidadão, né, o desempenho da OAB em um mandato. Vou dar um recado aqui novamente para reforçar o anterior, dirigido especificamente a esses personagens ilustres, personagens da advocacia local, tá certo? Enfim, o Aurélio, a Clara, a Andréia, a Daniele e quem mais? Ana Lúcia. E a Ana Lúcia. Ai, eu já tive a oportunidade de ouvir de alguns advogados que o pessoal chega nos meus ouvidos, certo? Ainda o pessoal se lembra que eu já me meti com esse negócio aí. Também imaginei, eu sou mais recente. Então o pessoal diz assim, Dai, do jeito que está aí, com essa fragmentação, com essa arruma de candidato, eu não me meto nisso. É isso aí. Eu já ouvi de muita gente. Eu não me meto nisso. É isso. É isso. Olha, o papo, cara, tá fantástico, mas nós já ultrapassamos muito. Mas olha, tinha muita coisa para conversar. O chefe ali já está inquieto. Puxa para a OAB, puxa para tudo. Tem muita conversa, mas nós vamos continuar isso num papo, um cafezinho, quando a gente sair daqui. Porque é sempre muito gostoso, muito rico conversar com o professor Carlos Alberto Menezes. Valeu, muito querido. Bom. Muito obrigado. E você... Não se esqueça de se inscrever no canal. Você que ainda não se inscreveu, toca lá, se inscreve no nosso canal, compartilha para os amigos, se você gostou. Se não gostou, compartilha para os inimigos, está valendo, aqui é democrático. E também aperta lá o sininho para receber as notificações. Isso vai ajudar demais, né, o fortalecimento do nosso projeto Advocacia na Veia. Até o próximo episódio. Valeu, Carlos Alberto. Valeu. Um abraço, tamo junto. Bom.